Pronto. Como falei lá no começo sobre essas aulas, a sociologia contemporânea, ela tenta rediscutir todo esse conteúdo da relação entre indivíduo e sociedade, né? Ou seja, ela tenta fazer o quê? Critica essas duas abordagens, as objetivistas, as abordagens micro e macro, afirmando assim, olha, essas duas formas de pensar a realidade social, elas têm seus acertos e têm seus erros. Ela tem seus acertos porque determinadas afirmações delas são corretas, mas os erros estão no sentido de que elas constroem uma interpretação da vida social de forma unilateral, ou a realidade social é explicada tão somente pelas motivações subjetivas dos agentes sociais, como se encontra na teoria de Weber, ou, por outro lado, a explicação da sociedade é tomada tendo em vista só as estruturas sociais enquanto instâncias sociais, enquanto realidades sociais exteriores, que têm sua própria lógica de funcionamento, que determina de forma coercitiva o comportamento dos indivíduos. Então, Bourdieu é um desses autores que vai tentar realizar uma síntese entre as escolas objetivistas e subjetivistas. Tá direitinho até aí? Então, vamos lá. As escolas subjetivistas são aquelas que interpretam a realidade social, fundamentando-se na lógica que os processos sociais são objetivos estruturais. Então, lembre-se, fatos sociais, né? O fato social é objetivo, ele não é um comportamento do indivíduo que nasce do indivíduo, ele é coercitivo, ele é exterior, ele é geral, e ele determina o comportamento dos indivíduos. As escolas subjetivistas partem de um outro tipo de interpretação, da percepção de que os agentes sociais são dotados de uma grande autonomia de comportamento e eles não são influenciados por essas estruturas sociais. Ou seja, há uma liberdade. O que falta liberdade, de forma sucinta, né? O que falta liberdade para os agentes, para os indivíduos sociais? No pensamento sociológico de Durkheim, sobra a liberdade de ação na teoria sociológica de Max Weber. Aí, Bourdieu novamente fala o seguinte, olha, gente, vocês dois estão errados. Nem tanto o céu, nem tanto a terra, nem tanto a terra, nem tanto o céu. Vamos fazer uma síntese? Vamos propor uma síntese? Vamos juntar, como vocês fazem, vamos juntar o que há de correto nessas duas escolas de pensamento e produzir uma teoria que é minha e explicar a relação entre agência e estrutura, entre indivíduo e sociedade, tal como eu compreendo que seja a correta. Então, essa é a proposta de Bourdieu. Estão acompanhando, né? Então, ele compreende a realidade... Oi. O que é que seria agência e estrutura? Indivíduo e sociedade. Sim. É sinônimo. Talvez porque eles não quiseram utilizar indivíduo e sociedade e falar, vamos utilizar outras palavras, agente e estrutura, mas é a mesma coisa. São palavras diferentes para denominar uma mesma realidade. Agência e estrutura. Beleza. Indivíduo e sociedade. Realidade micro, realidade macro. São todos sinônimos. Entendeu, Jonatas? Tudo sinônimo, tudo se relaciona com o mesmo conteúdo. Então, Bourdieu, ele compreende a realidade social justamente contra estruturas externas, que são estruturas externas. Lembrando do fato social, uma das características do fato social não é a exterioridade,
O Bourdieu fala assim, Durkheim, nesse ponto você está correto, viu, Durkheim? A realidade social está fundamentada em estruturas sociais externas e de como essas estruturas sociais elas são incorporadas, né, internalizadas, né? Como essas estruturas sociais elas são internalizadas no indivíduo. O indivíduo aprende determinadas regras sociais, normas sociais, modos de pensar e agir, né? Que nós falamos lá sobre o fato social. Então ele fala, olha, tem esses dois momentos mesmo, viu, Durkheim? Você está certo. Existem estruturas sociais exteriores e que os indivíduos sociais internalizam essas normas sociais dessas mesmas estruturas sociais. Até aí você está certo, Durkheim. Até aí eu não posso fazer nenhuma crítica a você. Porém, no entanto, entretanto, todavia, todos esses advérbios, existe a possibilidade dos sujeitos, desses agentes, desses indivíduos, se comportarem de forma reflexiva, e dessa reflexão, desse pensamento, dessa racionalização, desse questionamento, dessa liberdade, dessa autonomia, os indivíduos podem questionar essas mesmas normas sociais. Podem questionar essa mesma coerção social. Eles podem chegar assim, olha, essa forma como nós aprendemos a viver em sociedade, ela não mais nos presta. Então, quando ele fala isso, ele está falando o seguinte, ele está falando justamente que, a partir dessa possibilidade de reflexão, nós, indivíduos, ou grupos de indivíduos, podemos mudar uma determinada sociedade. Então, o que ele está falando é o seguinte, eu estou explicando, tentando explicar, como ocorrem e como são possíveis as transformações sociais. Porque é evidente, né, gente? Eu acho que é muito evidente para nós que nossa sociedade, hoje, nossa sociedade capitalista, em que nós vivemos, ela é completamente diferente de uma estrutura social de uns índios que estão lá isolados na Amazônia. É diferente. Ou ela é completamente diferente da sociedade feudal que precedeu o desenvolvimento da sociedade capitalista. Então, a realidade feudal era uma, a realidade capitalista é outra. Ou seja, houve uma transformação em direção da realidade feudal para a capitalista. Por que houve essa transformação? Porque, para Bourdieu, aqueles indivíduos, naquele momento, que se encontravam organizados em determinados grupos sociais, em classes sociais, tinham e sempre terão a possibilidade de pensar, refletir sobre a realidade social, e desse pensamento, reflexão sobre a realidade social, eles podem transformar através das transformações da economia, né, da organização da economia, da divisão do trabalho, e através das transformações, por exemplo, políticas, que foram consequência da própria Revolução Francesa lá de 1789. Ele está falando isso. Eu estou procurando explicar a possibilidade de transformação social que, ao nosso ver, lá em Durkheim, ele não explica direito, porque não há espaço no entendimento da sociedade, em Durkheim, para a ação dos indivíduos. Mas, no entanto, não há uma liberdade tão grande quanto as escolas subjetivistas fazem crer ou compreendem o que seja a realidade social. Né? A gente não vai mudar a sociedade da forma como nós queremos, a gente vai mudar a sociedade a partir do que
nós já estamos internalizados a partir de valores dessa mesma sociedade. A gente não pode mudar a sociedade da forma que nós queremos, né? Então, ou também a sociedade não é mutável, não muda de forma tão rapidamente, né, como fazem crer as escolas subjetivistas. Ou seja, a ação do indivíduo não é ilimitada, não há mudança social. Hoje a gente acorda na sociedade capitalista e daqui a uma semana a gente vai acordar em outro tipo de sociedade, daqui a um mês a gente vai acordar em outro tipo de sociedade. Não, não é essa liberdade toda. Há realmente constrangimentos exteriores aos indivíduos. Esses constrangimentos, eles funcionam basicamente para que uma determinada sociedade se reproduza, ou seja, para que determinada sociedade não mude, né? Aí ele chega a essa conclusão, chega a essa teorização para explicar essas mudanças, né? Aí ele utiliza-se de dois conceitos para explicar isso, dois conceitos centrais no pensamento sociológico de Bourdieu, que é o conceito do campo, que é o conceito do hábitos. Campo, o conceito de campo em Bourdieu, meus queridos alunos e alunas, vai estar vinculado, vai se aproximar ao próprio entendimento de Durkheim sobre os fatos sociais, né? Não está falando aqui, vou falar alguma coisa aqui para vocês, né? Fala que o campo é apresentado como um espaço estruturado. Estruturado tem o significado de que um espaço em que existem estruturas sociais objetivas, e o espaço em que existem estruturas sociais exteriores aos indivíduos, que existem estruturas sociais que operam de forma coercitiva em relação aos indivíduos. Então, ele está falando, o campo é apresentado como um espaço estruturado no qual os agentes interagem e competem por uma posição que os projetem como detentores de poder. Projetam como detentores de poder e os permitem exercê-lo. Mais adiante ele fala, a noção de campo conduz à reflexão quanto às relações objetivas, que são constitutivas da estrutura e que orientam as lutas entre os agentes. Descendo mais um pouco, ele vai falar um dado muito importante. O campo caracteriza-se por ser um espaço de conflito. O que é que ele está querendo dizer, gente? Ele está querendo dizer que esse campo é esse espaço onde as estruturas sociais estão delimitadas, existem de forma exterior aos indivíduos, existem exercendo uma pressão, uma coerção para o comportamento dos indivíduos, e esse espaço, esse campo, é caracterizado por ser um espaço de conflito, de luta. De luta pelo quê? De luta pela subsistência material, de luta pela subsistência de uma visão de mundo que vai ser determinante numa determinada sociedade. Ou seja, é um espaço de conflito, em que esses agentes sociais estão disputando alguma coisa. Eu vou dar um exemplo empírico no final da aula. Estão disputando alguma coisa. Então, só gravem isso. O campo é esse espaço em que operam essas estruturas sociais objetivas, ou seja, que determinam essas normas sociais, a forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, de forma coercitiva. É por isso que eu digo, o conceito de campo vai se assemelhar, grosso modo, ao conceito de fato social que Durkheim está lá explicando. Mas se Bourdieu parasse por aí, ele estaria, basicamente, corroborando, confirmando que aquilo que Durkheim estava falando. Então, não teria nada de novo, né? Mas, para além do conceito de campo, ele cria o conceito de hábitos, né? Hábitos no sentido de hábito mesmo. O que nós costumamos fazer é produzir de uma forma não reflexiva, mas que nele
não tem esse sentido do senso comum, né? Eu estava falando aí no slide que o hábito pode ser entendido como estruturas mentais ou cognitivas elaboradas como forma de guiar-se no mundo social. Primeiro ponto. Estruturas mentais ou cognitivas. Campo, eu já falei, desse espaço de correção, de conflito. Aí, no último pontinho, continuando sobre hábitos. Esse conceito em Bourdieu, calma, é difícil essa parte, mas eu vou destrinchar ela. Vou explicar direitinho a vocês. Calma. Não fiquem assustados com isso, né? Não se desesperem. Esse conceito em Bourdieu de hábitos se fundamenta nas seguintes proposições. O sujeito ou agente se articula, ou seja, estabelece determinadas relações com outros agentes em um determinado campo e se constrói sobre um sistema socialmente construído de disposições estruturadas e estruturantes. Espaço de liberdade de ação dos agentes sociais que são construídos tendo como base um duplo processo de aprendizagem, tanto explícita quanto implícita, e dessa forma geram práticas de esquemas de ação, percepção, etc. Difícil, né, gente? Calma, vamos lá. Então, o hábitos, ele se constrói, ele tem sua gênese, ele se desenvolve, tendo como base um duplo processo de aprendizagem, tanto explícita quanto implícita. Que duplo processo de aprendizagem é essa? Explícita. O exemplo, acho que eu dei o exemplo na aula anterior, se eu falei com isso, eu cheguei a esse slide. O exemplo do ensinamento explícito, da aprendizagem explícita, é justamente o quê? É o sistema educacional. Agora nós estamos num ambiente de aprendizagem explícita. Correto? Eu estou dando aula aqui sobre Bourdieu, etc. Vocês estão estudando no Instituto Federal da Paraíba. Vocês adentram esse Instituto Federal da Paraíba para aprender, mas esse Instituto Federal ele tem determinada organização de currículo, de professores, de disciplinas que não foi eu, nem foram vocês que escolheram. Tampouco vocês escolheram a forma como se estrutura. Então, lembra lá do campo? Então, o sistema educacional pode ser considerado um campo, ou um subcampo. Um campo em que ocorre esse processo de aprendizagem explícita, né? Esse sistema de socialização, né? Ou processo de socialização, né? Aprendizagem de socialização, enquanto sinônimos, né? Nós aprendemos, né? As disciplinas, etc, etc. Mas esse processo de aprendizagem, a gente já está no momento que vocês estão no ensino médio, gente. Né? Você já sabe mais ou menos como agir no mundo social da forma como a sociedade nos impõe. Mas a gente pensa lá, a gente não lembra, né? Mas direito, né? Mas lá atrás, na alfabetização, quando a gente adentrou no sistema educacional, a gente saiu lá do ser familiar, né? Lógico que eu não vou falar nem da creche, porque nem todo mundo os pais levaram para ficar na creche, né? E também vocês e eu eram muito pequenos, então a gente provavelmente não vai lembrar de nada do que aconteceu lá na creche. Mas na alfabetização a gente já pode ter uma memóriazinha melhor, que a gente era mais crescidinho, tem uma memóriazinha, então tá. Então, alfabetização, você está lá aprendendo o alfabeto, né? Alfabetização, a língua A, B, C, as palavras, as frases, etc. Mas não é só isso, né? Esse processo de socialização não é só esse, né? Você aprende lá, né? E você não, tem um momento de ir ao banheiro, você tem um momento de você pedir para ir ao banheiro, né? Você tem um momento, você tem que pedir a professorinha, né? A tia, né? A tia, o tio, que você quer beber água, você tem um intervalo, né? Que é o intervalo de quê? Da gente comer, né? Você tem que respeitar, é ensinado, além da alfabetização, é ensinado determinadas formas de comportamento social. Então, o sistema escolar não é só para ensinar o conteúdo, o processo de aprendizagem formal.
Ele também nos ensina determinadas normas sociais, normas de comportamento, como nós devemos nos comportar, etc. Ou seja, é a sociedade que está nos ensinando, né? Dentro dessa perspectiva. Então, esse processo de aprendizagem explícita, né? Então, há um processo de aprendizagem implícita também, né? Implícita que nem sempre as pessoas falam, chegam para você, para nós, e falam assim, olha fulano de tal, olha Mariana, olha Maria Eduardo, olha João Pedro, vem aprender isso aqui. Não, a gente aprende muito vendo os outros se comportarem, vendo nossos pais se comportarem, vendo os mais velhos se comportarem, vendo nossos colegas se comportarem, vendo nossos professores agirem. Então, esse é um processo de aprendizado implícito, que não está, as pessoas não estão ensinando, não estão fazendo que sempre é aqui que eu vou ensinar isso. Mas você está aprendendo, né? Você aprende determinadas coisas, né? De forma implícita, né? Como você se comporta num determinado, quando você está almoçando, quando você está jantando, você se comporta, né? Você, se for um jantar de gala, você sabe, você tem todos os cerimoniais daquilo, né? Você tem toda a forma de agir, de se comportar, de se vestir. Você tem formas de se vestir que são adequadas a determinados momentos, né? Mas não necessariamente vocês foram, alguém lhe ensinou que você não deve usar biquíni para ir numa aula, ou sunga para ir numa aula lá de sociologia do IFPB, né? Ninguém chegou para você e falou, olha, não se usa isso, mas você aprendeu em algum momento da vida que aquele traje não é adequado para você assistir uma aula. Então, esse é o aprendizado implícito. Então, o hábito se estrutura nesses dois sentidos, é tanto o ensinamento explícito como explícito, né? E ele é um sistema social de disposições estruturadas e estruturantes. Novamente, reaparece essa bendita palavra das estruturadas. O hábitos é justamente o quê? Esse local, ou essa realidade, esse conceito de Bourdieu, em que essas estruturas sociais elas estão internalizadas nos indivíduos através justamente desse duplo processo de aprendizagem, ou seja, a estrutura social é internalizada através do sistema escolar e da forma como você vivencia a sua vida cotidiana. No exemplo, por exemplo, no exemplo que eu dei de usar trajes, né? Então, ele é estruturado, nós aprendemos. É coercitivo? É. Né? Por que é coercitivo? Geralmente você não vai pedir, não vai se levantar para ir ao banheiro, lógico, se você não estiver passando mal, né? Mas você vai pedir, professor, posso ir ao banheiro? Você não vai pegar porque você aprendeu. E provavelmente, se você agir dessa maneira, o professor vai chegar para você, fulana, você tem que pedir. Eu não autorizei. Então, é essa norma social que você vai aprendendo, né? Mas, ao mesmo tempo, gente, que a gente internaliza isso, Bourdieu está nos apontando também que há uma liberdade para a ação. Essa liberdade para a ação é o que ele está falando como disposições estruturantes. Então, você fala assim, estruturadas são as realidades sociais coercitivas e estruturantes é a liberdade individual dos agentes sociais de refletirem sobre nossa vida, de refletirem sobre o mundo. E dessa reflexão abre a possibilidade de agir, de mudar a sociedade, ou mesmo de continuar reproduzindo aquilo que ele aprendeu. Então, o campus é aquele espaço das estruturas sociais coercitivas, e o hábitos é aquele espaço em que o indivíduo tanto internaliza essas estruturas sociais coercitivas, quanto é o espaço em que ele pode e tem a liberdade de agir sobre essas estruturas coercitivas. Então, o hábitos é aquele espaço em que o indivíduo obedece à estrutura social, mas o indivíduo tem a possibilidade de mudar essa estrutura social. Então, o pulo do gato de Bourdieu é justamente falar que, ao mesmo tempo que nós somos produtos da sociedade, nós temos a abertura de transformar a sociedade.
Então, Bourdieu está falando isso. Há a possibilidade de nós mudarmos a sociedade através daquelas motivações subjetivas inerentes à ação social, que é objeto da sociologia de Max Weber. Através daquelas motivações subjetivas, racionalizadas, nós podemos construir novas formas de organização social. Mas, ao mesmo tempo, nós somos produtos do nosso tempo, do nosso contexto histórico, da nossa sociedade. Então, a sociedade impõe limites definidos para nossa livre relação social. Mas esses limites, eles não são tão estreitos quanto nós vimos lá na teoria de Durkheim. Então, são esses dois momentos, aqui como fala aqui no slide. Os indivíduos interiorizam as condições objetivas delimitadoras dessas práticas, que está vinculado ao conceito de campo, basicamente, através daquelas duas formas de aprendizagem, que está vinculada ao conceito de hábitos, e a partir disso, Bourdieu argumenta que há a possibilidade de intervenção ativa dos indivíduos para a mudança social. Então, o hábitos, aqui, para finalizar, ele é esse espaço, esse jogo, é um duplo jogo, se opera no duplo jogo da internalização das normas sociais, ao mesmo tempo que permitem a existência de um gradiente de ação, do espaço de ação, para que esses mesmos agentes possam transformar a realidade. Então, o indivíduo não tem a liberdade que as escolas microsociológicas entendem, mas ainda tem a liberdade de ação para Bourdieu. Porém, a sociedade não tem aquele peso todo de determinar o comportamento dos indivíduos que está lá no pensamento sociológico de Durkheim. Fechando aqui, Bourdieu, que a gente já tinha falado, né? Mas vocês tiveram suas dificuldades, que realmente a linguagem é muito chatinha dele. Espero que vocês tenham entendido agora. Se não entenderam, falem agora, por favor. Se ficou mais clara para vocês, ficou mais claro ou mais complicado? Ou não mudou nada? Jonathan? Hein? Jonathan, parceiro, e aí? Tá mais claro? Andressa, João, esse silêncio, eu não gosto muito de silêncio, porque esse silêncio às vezes é um sinal de que não ficou muito claro. Gente, pelo amor de Deus, ficou claro? Pessoas, vou dar como finalizado. Posso dar como finalizado essa exposição? Então, dei como finalizado. Ninguém Pode. respondeu. Meu Deus do céu, que pode, bem xoxo esse, viu? Gente, não fiquem tristes comigo, não, mas essa discussão é importante, viu, gente? Não fiquem tristes comigo. Espera que eu estou tentando compartilhar uma tela para vocês. Por que eu não estou conseguindo compartilhar, meu Deus? Ou na outra aula eu consegui. Não estou conseguindo compartilhar. Ai, meu Deus, espera aí, gente. Ocorreu um erro. Eu não consegui compartilhar a tela porque
Agora foi, meus jovens. Estão vendo a tela aí? Sim. Tamo. Jonathan, você tá me agoniando. O quê? Você tá xoxo hoje. Eu tô pensando, eu tô falando, vocês não estão entendendo. Se Não, você... e deu para esclarecer mais. Eu não botei lá no chat. Ah, não vi isso não. Gente, valeu, Jonathan. Eu tive uma aula falando sobre isso, né? Aí eu perguntei pro pessoal, mas agora não vai dar para perguntar, não, tem que falar logo. Ah, o que a gente está estudando, o que eu estou estudando agora, Durkheim, Weber, Bourdieu, Marx, e que eu vou estudar mais à frente ainda, para ser um dos autores ainda, essa discussão, para vocês, é difícil, porque é uma linguagem sociológica um pouco mais complicada, mas mais do que isso, talvez vocês se perguntem internamente da seguinte forma, talvez você se questione da seguinte forma, poxa, gente, poxa, eu não sei o que é que essa discussão, que esse bendito professor que veio lá da Bahia, não sei o que é que ele veio lá da Bahia, para dar aula para a gente de um assunto que eu não vejo nenhuma relação com o que eu vivo da vida cotidiana. A gente vivencia a vida cotidiana, eu não estou ouvindo nada do que ele está falando aqui. Aí vocês podem ficar falando, poxa, não tem nada a ver, é só uma discussão de pessoas que não tiveram o que fazer, talvez, né? E passaram sua vida toda pensando nisso, tentando discutir isso. E não tem nenhuma relação com o que eu estou vivendo. Não vou minha vida, acordo cedo, vou. Química eu vejo, né? Compro alguma coisa que for produto da química, física, as leis da física, né? Eu estou vendo aqui. Biologia, a gente está vendo aqui, biologia, a gente. Matemática, quando eu vou no supermercado, eu tenho que fazer conta, a gente faz conta, calendário, data de nascimento, essas coisas. Português, obviamente, que a gente usa para se comunicar, se a gente souber o mínimo em português, não há comunicação. Mas sociologia a gente não tem nada disso, a gente fica aqui e fica chato, além de ser uma aula remota, né? Mais complicada, de prender a atenção de vocês, de você prestar atenção em você. Mas não é só isso. Não pense que é uma discussão só no campo campo da ideia, né? No campo da discussão, meramente linguística, de ficar discutindo, como se nós não tivéssemos nada para fazer e não afetasse nada de vocês no dia a dia. Vocês estão vendo essa página da Wikipédia, do famigerado, o péssimo ministro da Economia, Paulo Guedes. Paulo Guedes, ele é um discípulo do que ficou conhecido como Escola de Chicago. Vai ver isso. Olha a figura dele dando risada, falando assim, olha, estou deixando vocês todos morrerem de fome, estou enriquecendo meus amigos banqueiros e grandes empresários, e a população está morrendo de fome, sem auxílio emergencial, sem nada. Servidor público vai ficar uns 15 anos sem poder ter aumento, e eu dando risada na cara de todos vocês. Esse risozinho de Paulo Guedes, dessa foto aí, é mais ou menos isso. Gravem Paulo Guedes, Escola de Chicago, vamos ver se eu consigo essa. Obviamente, a Escola de Chicago surgiu na Universidade de Chicago, né? Já está terminando, estou terminando agora, viu, gente? Não sai ainda não, me espere, não saia. Viu? Esse homenzinho aí de terno preto, de óculos careca, com aeroporto de mosquito, né? É o tal do Milton Friedman. Esse que está sentado aí no centro da foto é um dos ditadores mais sanguinários da América Latina, que a América Latina teve, que é Augusto Pinochet. Milton Friedman é justamente o fundador dessa famigerada Escola de Chicago de Economia, uma escola de tradição ultraliberal, que ele estava lá no Chile de Pinochet, justamente para implementar as ideias dele na realidade do Chile ditatorial da década de 70 em diante. O que tem a ver isso com a nossa aula? Gente, tem um livro, tem um pensador marxista,
eu peco porque às vezes eu falo demais, mas vamos adiantar. Tem um pensador marxista chamado George Lukács, ele morreu em 1971. Ele escreveu um livro muito polêmico chamado Destruição da Razão. Ele fez um apanhado de vários filósofos e pensadores europeus, né, que teriam ajudado, fundamentado teoricamente, né, legitimado teoricamente, a ascensão do nazismo. Né? Ele, na introdução, acho que na introdução, se não me engano, nas partes iniciais do livro, ele fala qual o sentido de estar estudando esses pensadores tal, de uma realidade que já não existe mais, né? Na realidade, a Segunda Guerra já acabou, qual o sentido de estudar e qual é o sentido de compreender o nazismo estudando determinados tipos de filósofos, pensadores? Aí ele fala algo que eu quero que vocês não esqueçam. Ele fala, não há filosofia inocente, não há pensamento filosófico inocente, não há pensamento sociológico inocente, não há pensamento econômico inocente. E por que eu digo isso? A gente está discutindo a relação entre indivíduo e sociedade, ok? Dentro desses pensamentos, desses pensadores sociológicos. Mas hoje em dia, a economia, pela própria característica do capitalismo, a ciência econômica é o ramo dessas ciências humanas mais importante, que a mídia mais abre espaço para essa discussão, que mais pauta a nossa discussão, que mais influencia a nossa vida cotidiana. Milton Friedman tinha uma determinada interpretação, compreensão da realidade social, e esses economistas mais liberais têm, em termos gerais, uma compreensão de que o indivíduo tem uma liberdade muito grande na vida em sociedade. E a sociedade tem uma importância, uma influência muito pequena no comportamento dos indivíduos. Tanto é que outro pensador, que é da escola austríaca, von Mises, ele tecia alguns elogios à metodologia de Weber, justamente porque a metodologia de Weber, quando se lembra, parte do indivíduo, né? O indivíduo que a sociedade é explicada através do indivíduo. Então, essa concepção de indivíduo para essa ciência econômica é um indivíduo isolado, é um indivíduo, mais do que isso, gente, é um indivíduo que se pauta por comportamentos egoístas, que busca a satisfação de necessidades privadas individuais. E não sofre muito pouco a influência da sociedade. Então, é o que outro economista chamado Hayek, fala de ordem espontânea. Há uma ordem espontânea da liberdade dos indivíduos, os indivíduos teriam uma tendência natural a realizarem trocas econômicas para satisfação de desejos, e qualquer tipo de regulação social, é negativa, é engenharia social, é positiva, não dará certo, ou seja, o indivíduo tem uma importância muito grande na explicação da sociedade e quase que não existe sociedade. Aí você pergunta, poxa, professor, ainda não estou entendendo, você ainda não está entendendo? Essa visão de mundo que eles teorizaram lá na década de 40, 50, 70 do século passado, sofre transformações através da mediação, por exemplo, dos meios de manipulação. Os meios de manipulação nos informam ou desinformam sobre o que é a vida em sociedade, sobre a economia, sobre o que? O caráter positivo e melhor dessas ideias liberais, desse livre mercado, e que o Estado não deve se envolver, e que o indivíduo é basicamente autossuficiente. Então, olha essa relação, gente. O cara está teorizando lá em Chicago, na década de 1970. Eu nem era nascido, vocês tampouco. E essas ideias estão influenciando a nossa vida cotidiana agora. Hoje, now. Para vocês e para todos os brasileiros. Muitos brasileiros estão sem ter o que comer
justamente por essa perspectiva liberal em economia. O auxílio emergencial está demorando, só vai assistir a partir de maio, hoje são 14 de março, ou seja, daqui a uns 15 dias, no mínimo, só que as pessoas têm que comer todos os dias, então tem gente que não sabe o que vai comer, justamente porque desde 2016 há uma predominância desse discurso liberal em economia. A gasolina está a mais de R$ 5 porque desde 2016 o governo fez o quê? Mudou a política de preços da Petrobras, porque ela se baseia no livre mercado, ela se baseia na liberdade individual, ela se baseia em todas essas dogmáticas das ciências econômicas e de como o indivíduo tem uma liberdade grande que o Estado não deve, a sociedade não tem influência sobre o indivíduo. E o indivíduo é basicamente um indivíduo que busca a satisfação de seus desejos individuais, ou seja, ganho-se coletivo. Então, esse preço da Petrobras, esse exemplo da Petrobras é isso. Então, o preço, ninguém pode meter, são indivíduos lá que têm sua liberdade, ninguém pode fazer nada, a sociedade não pode fazer nada, porque isso é a ordem natural das coisas, e é superior a qualquer tipo de regulação. Então, olha como influencia a nossa vida agora. Está influenciando aquilo que eles produziram. Aquele entendimento de indivíduo e sociedade, olha como isso está aparecendo. Lá embaixo, a gente pensa, pô, não, é besteira que os caras estão discutindo. O entendimento de Marx influenciou milhares e influencia milhares de pessoas no comportamento político e de entendimento da realidade. Aí, voltando a Bourdieu, por exemplo, essa disputa entre narrativas, essa disputa, não vou dizer nem narrativa, essa disputa entre teorias sociológicas, econômicas, antropológicas, etc., sobre a realidade social, em que vai orientar o comportamento das pessoas, o nosso comportamento também. É o que Bourdieu está chamando de campo, esse espaço de conflito, em que, por exemplo, eu, um marxista, vou disputar esse espaço contra um pensador liberal. O espaço onde ocorre isso é o que Bourdieu está chamando de campo. Então, a gente está em conflito. Né? Então, há estruturas objetivas que nós internalizamos, óbvio, nós internalizamos as determinações da sociedade capitalista, mas há também uma abertura nossa, que vai se vincular ao hábitos. Qual é essa abertura? Eu, de forma reflexiva, pensando, tendo acesso a determinados autores, eu refleti e cheguei à conclusão que há possibilidade de transformação da sociedade capitalista. Então, eu tenho minha agência, eu tenho uma liberdade, uma autonomia para agir contra essa estrutura social, ou esse modo de produção capitalista. E pode transformar? Pode. Eu sozinho que não vou transformar, né? Mas um grupo de indivíduos organizados pode transformar, como já ocorreu em vários momentos da história. Então, como que ele está explicando lá, o campo, esse espaço de conflito, eu debatendo com outra pessoa de natureza liberal, o hábitos, eu internalizei o hábitos, mas eu tenho uma liberdade, eu internalizei essas estruturas objetivas, por exemplo, os ideais capitalistas, internalizei, mas eu luto contra, porque há um espaço de ação para mim, de eu questionar a realidade social da qual eu nasci. Olha aí o Bourdieu explicando do modo dele, nossa realidade social. Então não fica só lá naquela discussão teórica, fria do livro, que você vê, poxa, que leitura é difícil essa de Bourdieu. Não, não fica só lá. Influencia nosso comportamento. Em última instância, vai influenciar se nós viremos ter algo para comer hoje ou não. Então não é uma discussão inocente, né? Lembra-se do que Lukács falou. Não há filosofia inocente. Não há pensamento sociológico inocente. Não há pensamento da ciência econômica inocente. São pensamentos, teorias que buscam influenciar de uma forma maior, menor, o próprio debate, a própria sociedade. Que a sociedade vai entender como aquilo que é bom.
Gente, vocês têm outra aula, eu já adentrei lá. Não sei se o horário da outra aula, muito bom revê-los. Espero que tenha ficado mais claro para vocês, né? Lembrem-se do que eu falei, gravadazinha a aula. Boa terça-feira, boa semana, bom final de semana, né? Tá longe ainda, mas bom final de semana. Nos vemos na próxima terça, viu? Muito obrigado de novo. Beijos a todos e a todas. Tchau.